Amém, Senhor. O teu mover vem pela palavra, que é viva e eficaz. É poderosa para dividir o espírito da alma, a medula das juntas. A tua palavra é viva e eficaz para sondar os corações e discernir os pensamentos. A tua palavra não volta vazia, mas ela se cumpre. Assim como a chuva desce e cai sobre a terra e não volta para o céu, assim a tua palavra que vai ser semeada nos nossos corações. E a tua palavra vai se cumprir, e a minha oração é que cada coração aqui seja um coração fértil, terra boa, que vai produzir ao seu tempo frutos dessa palavra que vai ser ministrada a nós nesta noite. Obrigada, Espírito Santo. Mova neste lugar, mova, Senhor, nos corações, vai trazendo luz ao entendimento de cada um. Senhor, eu quero meditar junto com a tua igreja sobre a tua palavra. E, ó Deus, eu sei que o teu Espírito pode alcançar muito mais do que a minha voz, do que aquilo que eu estou aqui meditando e entendendo e compartilhando com os teus filhos. Mas eu creio que à medida que eu estiver ministrando e compartilhando da tua palavra, o teu Espírito Santo vai trazer luz ao entendimento de cada um que está aqui, em nome de Jesus. E obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado isso, receber, celebrar e compartilhar. E o Senhor tem me dado essa palavra para a minha própria vida, e eu tenho celebrado a vitória do Senhor com a minha família, com meu filho, com meu marido. E nessa noite, Senhor, eu só quero compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do Natan. Obrigada, Senhor. E na vida do Leandro, Pai. Eu quero só compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai, como casal, como pai, como mãe. E quero aqui, Senhor, celebrar e ministrar aos teus filhos, ó Deus, a obra que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, porque temos alcançado essa verdade, lutado por isso. Como Leandro ora, eu não quero ser um pastor aqui, pregar e não viver isso na minha casa. E graças a Deus o Senhor tem nos dado vitória. Não tem sido fácil, mas o Senhor tem nos dado todo o suporte necessário para não desfrutar da tua presença só aqui nos cultos, mas desfrutar da tua presença lá na nossa casa, na nossa intimidade, quando a igreja não me vê, quando a igreja não vê o Leandro nem o Natan, mas o Senhor está ali e vê tudo e acompanha a nossa vida. Mas temos desfrutado da tua presença não só aqui na igreja, mas temos desfrutado, Senhor, da tua presença conosco, na intimidade ali do nosso relacionamento familiar. Obrigado, Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 11, verso 23, 24, 25 e 26. Nós vamos fazer a leitura desses versos. Aleluia. Ali no retiro, Deus começou a trabalhar, libertar as nossas emoções. Libertação e cura emocional estão interligados. E ali a gente começou a ver o Espírito Santo movendo na história familiar de cada jovem que estava ali. Tínhamos também jovens casais. E a gente viu ali o Espírito Santo trabalhando também na história familiar de cada um. E foi uma manhã de rompimento, de libertação, de superação, de choro, né? Ô casulo, né? Casulo abençoado. E nós saímos dali mais fortalecidos pela presença do Senhor, curados. Quem é curado é instrumento de cura. Quem é liberto é instrumento de libertação. Quem é amado é instrumento de amor. Amém? Quem é salvo é instrumento de salvação. Olha que evangelho maravilhoso, gente. Jesus é muito bom. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, essas são as palavras de Jesus, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz,
tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo, marca aí na sua Bíblia para você não esquecer disso, tudo que você pedir, orando e crendo, recebereis e tê-lo-eis. Não vai receber só a nível de coração ou de fé, mas esse ter é você visualizar mesmo, na real, manifesto mesmo. Não só aqui no coração, eu creio, eu recebi e vou ter. Também no mundo físico, não só no mundo espiritual. Isso não é maravilhoso, gente? Tudo que você pedir, tudo, as pequenas coisas, grandes coisas, coisas impossíveis, quarta de milagres. É isso que nós estamos fazendo aqui toda quarta, pedindo e crendo, chamando a existência. Tudo. E o Senhor quer liberar das bênçãos dele sobre a sua vida, tudo. Então esse tudo, olha que tremendo. Eu quero a presença de Deus, então eu vou ter. Eu quero o Espírito Santo, porque é tudo. Então eu não quero só a bênção familiar. Eu não quero só a bênção sobre o ministério da Café. Eu posso ter Deus. Eu posso andar com Deus. Tudo que eu pedir, eu vou receber. E basta crer. Tem que crer. Tem que ter fé. E tem que orar. Orar é perseverança. Orar é esforço. Ore e creia. E creia. E renove essa palavra no teu coração todos os dias. Quando o inimigo disser, não vai acontecer. Isso aí, isso aí é impossível acontecer. Desista disso. Nem ore mais por isso. Traga à sua memória essa palavra. Tudo que você pedir, você vai receber. E você vai ter. Quantos creem nessa palavra? Aleluia! Obrigado, Senhor. E aí Jesus traz uma outra orientação. Quando você estiver orando, pedindo, perdoai. Perdoai. Aí já entrou assim num campo muito difícil, porque mexe com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Quando você começa a orar, aquilo que estava adormecido dentro de você, na sua mente, nas suas emoções, começa a vir. Porque olha o que Jesus diz. Quando você lembrar, ou seja, a própria oração, o próprio Espírito Santo, ele vai trazer. Por um propósito. Porque ele quer responder todas as suas orações. E aquilo que pode travar, segurar, impedir as suas orações de serem ouvidas, o Senhor, ele vai trazer à memória. Então, quando você estiver orando e lembrar daquela situação que te entristeceu no ambiente do seu trabalho, mas hoje o Espírito Santo está falando ao meu coração que este sentimento de mágoa ou de raiva contra esse irmão é dentro da família hoje, tá? O Espírito Santo nessa noite quer ministrar no campo familiar. Relacionamento entre pais e filhos, maridos e esposas. E o Senhor vai trazer aqui a sua memória, as suas dores, a sua mágoa, a sua tristeza em relação ao seu marido, em relação à sua esposa. Porque é tempo de libertação familiar. E é tempo de cura familiar. Quando eu estava vindo para cá, eu ministrei essa palavra aos jovens, mas foi outro foco. E agora, vindo para cá, o Espírito Santo falou: vou agir nas emoções da família. No campo emocional da família. Aleluia. Então, quando você entrar no teu quarto, quando você começar a orar, e vem aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza, o que Jesus orienta?
Ele nos orienta a perdoar. É na oração, queridos, que nós tomamos consciência de como nós estamos. É na oração que nós percebemos como está o nosso coração. E os traumas e as dores, mas é um assunto que nós não queremos mexer. Nós não queremos tocar, porque dói, porque incomoda, porque é desconfortável. E aí você diz, meu Deus, lembrar dessa ferida, dessa mágoa, e ainda ter que perdoar é muito difícil. Porque nós associamos o perdão às nossas dores. Achamos que o perdão vai machucar aquilo que nós estamos sentindo já há um tempo. Então prefiro nem pensar sobre essa possibilidade. Eu pretendo nem cogitar, porque achamos que é difícil. Mas eu quero te dizer que o perdão não é difícil. O perdão, ele não atualiza as tuas dores e aquilo que você está sentindo contra o seu membro familiar. Mas o perdão é o remédio para essa ofensa que você está sentindo no teu coração. Porque nós somos machucados na infância, na adolescência, na fase adulta, quando nós casamos, desenvolvemos, temos filhos, netos. Nós temos um histórico e um contexto familiar. E o contexto familiar, eu tenho percebido como o inimigo quer aproveitar oportunidades e situações de conflitos na relação familiar para prender, para afastar a família, para colocar um contra o outro. Mas nessa noite as famílias que estão aqui serão libertas e serão curadas pelo poder do perdão. Porque o perdão é o remédio do céu para as nossas vidas. Ele não dói, ele cura. Ele não dói, ele sara. Ele não dói, ele liberta. Ele não dói, ele restaura. Nós sentimos o amor de Deus através do perdão. Hoje de manhã eu disse que o perdão é a injeção do céu. Que a princípio pode até dar uma incomodada, porque incomoda. A picada de uma agulha ou quando você vai tirar sangue. Então quando Jesus traz à sua memória uma ferida, uma chateação, uma raiva que você está ressentindo e sofrendo, que você até ignora, está lá guardadinho no seu inconsciente. Então na hora que Jesus fala, ó, isso já é injeção. Quando você lembrar da sua mágoa em relação ao teu irmão, aí você sente a dor da agulha, mas de repente passa, né? E é rápido. E aí vem o quê? Quando nós precisamos tomar uma injeção, depois vem o quê? O alívio das dores. A febre abaixa. Somos curados. E é assim. O perdão, ele não traz dor. Ele traz refrigério. Ele traz algo, descanso, renovo, alívio para aquilo que estava nos prendendo e nos angustiando. Essa semana eu tive uma experiência com o Natan e o Espírito Santo falou, é isso aí, ó. E eu fiz uma analogia com o perdão. Natan ia tomar vacina, coisas naturais, tomar vacina da gripe. E ele, mãe, é agulha? Eu falei, acho que sim. Vai doer? Não, filho, mas vai dar tudo certo. E lá veio a enfermeira para aplicar a injeção nele. E ela veio tão doce. E o Espírito Santo é assim. Quando você lembrar da sua mágoa, daquilo que te feriu, e que quando você lembra dói, perdoa. Olha o Espírito Santo oferecendo a injeção. Perdoa. Se dispõe a perdoar. E assim foi a enfermeira ali com o Natan, tão cuidadosa, tão doce. E é isso que o Espírito Santo vai fazer nessa noite aqui. Aleluia, porque o médico dos médicos está aqui para curar qualquer nível
de enfermidade, de patologia na alma, de transtornos emocionais por causa de ofensas, por causa do que sofreu ou está sofrendo até hoje. E o Natan, ao receber a agulha, ele deu um sorriso tão doce. Ele olhou assim para mim, tão lindo. E foi tão rápido, ele, já? E é isso que vai acontecer aqui nessa noite. Quando você falar, Espírito Santo, eu perdoo. Eu perdoo meu filho, eu perdoo meu pai, eu perdoo a minha avó. Eu perdoo meu marido, que me machucou com palavras ou atitudes. Eu perdoo a minha esposa. Você nem vai ver. Aquele aperto no coração, aquela angústia, ó, vai sumir. Quantos querem receber a injeção do perdão? Quem é perdoado, perdoa. E para isso você precisa sair da letra. Ai, Deus me perdoa. Mas você vivenciar, experimentar do perdão de Deus. Porque quem é perdoado por Deus consegue perdoar, porque sabe o preço e o peso de um perdão. A pessoa que experimenta do perdão do Pai Celestial sabe. Porque nós ofendemos o Papai Celestial. Nós também magoamos com os nossos erros, com as nossas falhas. E nós queremos uma nova chance, pedimos perdão para Deus. Como aquilo dói, como a gente quer ser perdoado, não é? Como nós precisamos do perdão de Deus. E quando você recebe mesmo, e mentaliza, e recebe a convicção e o perdão de Deus, você consegue se colocar no lugar do outro que te feriu, que te machucou, que te ofendeu, com palavras, com atitudes. Você se coloca no lugar e diz, eu preciso, assim como o Pai Celestial me perdoou e me perdoa todas as vezes que eu preciso do perdão dele. Eu vou perdoar, por mais doloroso que esteja. Que dor maior do que Jesus ali naquela cruz? Que dor maior, Jesus ali naquela cruz estava nos perdoando. Que sofrimento maior ali naquela cruz? E ele não merecia, ele não nos ofendeu, ele não feriu. E o que ele diz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E quando você tem entendimento e revelação do perdão de Deus sobre a sua vida, você nem deixa essa mágoa crescer dentro de você. Porque quando nós não temos disposição de perdoar, de não tocar naquilo que dói, essa raiva, essa mágoa, ela vai crescendo e se torna ressentimento, rancor, mágoa profunda. Por isso que Jesus está dizendo, perdoa. O que é perdão? Encerra isso. Encerra esse sentimento de raiva antes que ele cresça e domine a sua vida. E te impede de ser feliz com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Porque como que nós vamos viver bem com o marido, com os filhos, com os pais, se estivermos um emburrado com o outro? Um machucado com o outro? Pode até sentar na mesa para almoçar e tomar o café, mas não há relacionamento. Não há presença de Deus ali. São pessoas com o rosto fechado, apressados com o dia a dia, e estão perdendo a bênção de desfrutar de um momento maravilhoso que é a refeição familiar. Por isso que Jesus está dizendo, perdoa. Não fique ressentindo isso. Pessoas que ficam, toda hora ressentindo as suas mágoas, só serve para atualizar as dores e criar novas mágoas em você e naqueles que estão à sua volta. E cada um vive a sua vida. Não há um verdadeiro relacionamento familiar. Mas a chave, o remédio para lidar com toda e qualquer situação interior e que reflete nas nossas relações dentro de casa,
se chama perdão. Quer ser feliz, quer viver bem? Não estou dizendo que você não vai enfrentar dificuldades. Casal é diferente. Você acha que eu sou igual ao Leandro? O Leandro é igual a mim? Como é que a gente vai poder lidar com as nossas diferenças? Com a nossa maneira de pensar, de ver? É através do perdão. Quando eu me disponho a perdoar as ofensas do meu marido, quando ele se dispõe a perdoar, mas não é perdoar com orgulho, não é perdoar, porque o verdadeiro perdão é quando você se dispõe a entrar num processo de mudança dentro de casa e a retomar um relacionamento novo, sarado, liberto e curado. É possível viver bem, é possível ser feliz com a família. Não estou dizendo que não vamos machucar um ao outro. Nós erramos, infelizmente, nós falhamos, mas o Senhor já nos deu a arma poderosa, espiritual e poderosa, que é suficiente para tirar as nossas emoções da prisão. Foi isso que o Espírito Santo compartilhou no meu coração. O perdão é a melhor maneira de resolver os conflitos relacionais, de lidar com as diferenças, de amar o que é diferente, de aceitar, de amar os filhos. Que isso, pastora? Que é a maior prova disso? O perdão de Deus. O perdão de Deus é suficiente, é poderoso para tirar uma pessoa da prisão, do cárcere, da escravidão do pecado, do reino das trevas. Quando essa pessoa se arrepende, pede perdão ao Senhor, e Deus, Ele não fica preso a ressentimentos, Ele chora, o Espírito Santo chora quando nós ofendemos a Deus com as nossas falhas, com os nossos pecados e erros. Mas quando nós ali nos arrependemos e pedimos perdão, Deus não fica, eu vou te perdoar, mas da outra vez você fez aquilo. Eu vou te perdoar, mas da próxima vez, não existe ameaça, não existe condições para o perdão de Deus, e é assim também conosco. Porque olha o que a palavra diz: quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Se você é filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança, ao liberar perdão, não fique lembrando do que passou, ressentindo as mágoas do passado. Tudo bem, Senhor, eu libero perdão em relação ao meu irmão que me feriu, mas a próxima vez que acontecer isso, acabou. Porque é a última chance que eu estou dando para essa pessoa. É assim que Deus nos perdoa? Com humilhações? Com orgulho? Com ameaças? Não. Deus não joga na nossa cara os nossos erros do passado, porque estão, apagados pela borracha. Estão esquecidos. Ah, pastora, mas eu não vou conseguir esquecer, não. Olha, eu tenho, nem sei, 16 ou 17 anos de casado. Quantas vezes eu tive que liberar perdão e pedir perdão? Se você me perguntar, me conte, pastora, eu não lembro. O que foi o motivo da minha mágoa? Não consigo lembrar. E nem quero lembrar também. Porque o passado ficou para trás e eu vou viver o presente com meu marido. E quando a gente tiver algum conflito, vamos resolver aquele conflito com perdão de Deus. E aí não vamos ficar relembrando não, porque a pior coisa no casamento, na relação familiar entre pais e filhos, você me feriu de novo, porque há um mês atrás, a pessoa nem lembra, o que eu fiz? Não lembro. Aí, tá vendo? Aí cria novas mágoas. Você não lembra das coisas, você não importa comigo. Isso só serve para trazer mais prisões na alma, mágoas. Resolva aqui o presente. Eu falei isso hoje. Excesso de passado, depressão.
excesso de futuro, ansiedade. Tem gente que fala assim, não, Jesus, eu vou perdoar o meu irmão. Ah, mas se ele fizer de novo. Menino, você vive presente. Para quê? Você já está sofrendo por uma coisa que você nem sabe se vai acontecer. Porque aquele que é perdoado, pensa muito antes de falhar. Vigia mais. Aquele que é perdoado e aquele que também pede perdão, que libera o perdão, a gente vigia mais, não é verdade? A gente tem mais aquele cuidado. Então o perdão, gente, é maravilhoso. E ele é poderoso, como eu disse aqui para vocês. Porque foi o perdão de Deus que nos tirou da escravidão do pecado e nos trouxe para o seu reino de luz, de amor. Nós somos salvos pelo quê? Pela eloquência que igual o pastor Leandro está falando aqui da palavra. Nós somos transformados pela persuasão aqui de homens. A nossa vida é mudada pelo perdão de Deus. A nossa vida é transformada pelo perdão. Nós somos salvos pelo perdão de Deus. Então o perdão na sua vida é suficiente para curar qualquer angústia, qualquer mágoa, qualquer trauma. É poderoso e é suficiente. Porque é este perdão que o Senhor está te dizendo, perdoa, é que tira da escravidão. E quem não perdoa, quem fica ressentindo as mágoas, vive nas trevas. Porque existem sintomas na vida das pessoas que não se dispõem a tomar a injeção do perdão, ou a liberar a injeção do perdão para aquele que ofendeu. Fica mais nervoso, falta de calma, qualquer coisa, está preso. Pensa você carregando anos e anos, engolindo, e guardando aquilo, e não dando um fim naquilo, mas fica ressentindo, falta de calma, distúrbio do equilíbrio emocional e privação de raciocínio lógico. A pessoa que fica ressentindo mágoas do passado. Passado talvez foi ontem mesmo, você já está ressentindo. A Bíblia fala que se você está brigado com alguém, não espere o sol se pôr para resolver essa situação. Porque um dia que você fica sem fazer ali as pazes, procurar reconciliar, isso fica muito mais difícil. Porque no outro dia está muito maior a sua mágoa, a sua tristeza e a sua dor. Porque só vai aumentando. E aí vive nas trevas. Porque a gente perde até o raciocínio lógico. A gente não consegue entender, a gente não consegue ver o outro. Nós não conseguimos nos enxergar. Então não demore a perdoar aquele que te ofendeu e que te machucou. Verso 25 e 26. O que Jesus quer dizer para nós aqui nesses dois versos? Compreenda que o Pai Celestial perdoa os nossos pecados conforme perdoamos os outros. E o perdão, ele é concedido sem qualquer expectativa de compensação. E pode ocorrer sem que o perdoado tome conhecimento. Então, quando você lê aqui Marcos, você vê aqui que não houve uma reconciliação física. É interna. Orou. Está sentindo algo contra o seu próximo? Contra o seu irmão? Perdoe. Ou seja, é algo secreto. E você é liberto daquilo. Você nem precisa ir ao encontro do seu ofensor. Você não precisa estar ali com ele para conseguir liberar esse perdão para aquele que te ofendeu. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, o perdão é concedido sem qualquer expectativa de compensação. Sou perdoada, Deus me perdoa, por que eu não vou perdoar aquele meu irmão? E quando você entra nesse nível, quando você vê o irmão, você olha para ele e fala, ai, que vergonha. Acho que eu vou lá pedir perdão para ele, porque eu estava sentindo raiva dele. É isso que acontece. Por isso que aqui, o perdão, esse nível de perdão aqui, é você e o Senhor. E quando você vê aquele que te ofendeu, você fala, meu Deus, eu acho que esse sentimento, essa maneira
de ver as coisas, esse ressentimento veio mais daqui, de dentro para fora, do que externo. Porque nós vemos diferente. Aquela pessoa que te machucou, às vezes ela não tem nem consciência. Que ele falou, nossa, mas eu te machuquei. Por isso que Jesus nos traz uma outra orientação sobre o perdão. Abra a tua Bíblia em Mateus 5, verso 23 e 24. Mateus 5, verso 23 e 24. Então, preste atenção. Primeira orientação de Jesus. Está magoado? Ficou chateado? Libera perdão. Seja livre. Perde tempo com essas mágoas, não. Seja feliz. Viva bem. Agora, quando você sabe que tem um irmão que está magoado, que está contra você, que está ferido, que está machucado, qual que é a orientação de Jesus agora para nós? Vamos ler? Jesus, o evangelho é desafiador, né? Meu Deus do céu. Olha aqui. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí você lembra, porque o Espírito Santo traz a memória de novo. Aquele incômodo, aquele desconforto, aquela coisa que fala, Senhor, passe de mim este cálice. Né? E aí você lembra que o teu irmão é a tua esposa, é o teu filho, é o teu irmão, é a tua mãe, que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, está com raiva, está ferido, está triste. Deixa ali a tua oferta. Deus quer receber a tua oferta, porque tudo que você pedir em oração você vai receber. Deixa ali a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E aí depois que você tiver resolvido isso, vem, apresenta a tua oferta e tudo que você pedir em oração, recebereis. Aí lá no verso 25, olha Jesus, gente. Mais uma vez dizendo, não vale a pena ficar ressentindo, guardando e deixando isso para depois. Concilia-te depressa, depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te coloquem na prisão. Então você deixar e protelar situações, você fica preso. E o seu irmão que está machucado está preso. Emocionalmente. E quando nós estamos emocionalmente machucados, feridos, isso interfere e atrapalha a nossa relação com Deus. Isso atrapalha, isso impede, porque tira até o nosso raciocínio lógico. Você não consegue receber as coisas do céu, do Espírito. Você não consegue receber nem o perdão de Deus. E aí você começa até a se sentir culpado. Eu até pedi perdão para Deus, mas eu ainda estou incomodado com aquilo. Eu não consigo me perdoar. Você já ouviu isso? Ou você já falou isso? Eu não consigo me perdoar. Isso é culpa? Ou então, eu estou assim? Eu estou desse jeito porque a culpa é do outro, que me machucou, que me feriu. Ou a culpa é sua e a culpa é do outro. Culpa não cura. Culpa prende. Prende a pessoa ao passado. Agora, a consciência e a responsabilidade, ela te liberta para seguir em frente com no seu caminho. É isso. A culpa aprisiona. Agora, a responsabilidade é a possibilidade do que eu posso fazer. Eu machuquei o meu irmão. O que eu vou fazer com isso? Jesus disse, reconcilia. Busca paz. Entre num acordo. Entre em harmonia. Peça perdão. Receba perdão. É isso que Jesus está dizendo. E nós temos responsabilidade. Jesus disse isso. O Espírito Santo falou no meu coração. Você não tem culpa de ter machucado o teu próximo. Mas você tem a responsabilidade de pedir perdão. E reconciliar. Para que o teu irmão machucado tenha a possibilidade de ser livre no campo emocional e receber também a presença de Deus, porque Deus é Espírito.
E quem quer caminhar com Deus precisa entender esse princípio e viver isso diariamente. Perdoar, pedir perdão, é algo que precisa fazer parte da nossa vida de oração. Todos os dias, porque nós estamos sujeitos a passar por dificuldades e conflitos dentro de casa, na igreja, no trabalho. Nós estamos sujeitos a errar, principalmente a errar com aqueles que nós amamos, a errar com o nosso filho. Quando eu tomo consciência de que eu fiz algo contra o meu filho de 6 anos, eu peço perdão. Isso é humildade. Precisamos ter humildade para pedir perdão e também para liberar perdão. E se você se dispõe a viver isso, você é livre da culpa. E quando eu peço perdão ao Natan, ele fala, mas isso que você fez foi errado, mamãe? Eu falei, foi. A forma como eu falei contigo vai lhe trazer sofrimento daqui a pouco. E todos os dias eu estou ali, orando. E quem tem uma vida de oração está o tempo inteiro pedindo perdão e liberando perdão. Porque este é o Evangelho de Cristo. Então corra, reconcilie. Quer um exemplo claro na Bíblia desses 2 textos que eu acabei de meditar com vocês? Gênesis 33, e nós finalizamos aqui. Do verso 1 até o 12. Relação familiar. Eu achei que esse texto eu ia ministrar hoje de manhã, e o Espírito Santo na hora ali, ele falou, Evelyn, isso é para a noite, porque eu quero visitar hoje as emoções da família e os sentimentos da família, que tem sido bombardeado. Mas o que a palavra de Deus nos diz em Filipenses 4? Que a paz de Deus, é tempo de paz interior, é tempo de paz no seu casamento, é tempo de paz na sua relação familiar com seus pais, é tempo de paz na sua vida. A paz de Deus que excede, como a gente não consegue entender, mas ela guarda os nossos sentimentos e as nossas emoções em Cristo Jesus. Ou seja, somos sensíveis. E o inimigo, ele tem atacado o campo emocional do casamento e da vida dos filhos. Mas o Senhor está nos trazendo entendimento nessa noite. Que a maneira de guardar a família, de guardar os filhos, de guardar os relacionamentos, que vai além da família também, é o perdão. Essa é a arma mais poderosa. Que não tem demônio que fica dentro de casa. Todo sentimento de ira, de raiva, de rancor, de ódio, de vingança, cai por terra. E o sentimento de amor, de alegria, de humildade, de paz, reina nas nossas vidas e na nossa família. Amém, queridos? Gênesis capítulo 12, aqui fala do relacionamento. Não é essa a referência, só um momento. É Gênesis 33. Gênesis 33. Confundi aqui a referência. Gênesis 33, do 1 ao 12. E levantou Jacó os olhos e olhou. E eis que vinha Esaú. Esaú foi o que foi ofendido e machucado por Jacó. E 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as 2 servas. Jacó fez isso. E pôs as servas e seus filhos na frente e a Leia. Porque ele sabia que o seu irmão foi machucado por ele. E ele estava receoso de como o seu irmão iria receber, se iria perdoá-lo. E é assim que nós ficamos quando a gente sabe que tem alguém que está chateado com a gente. Nós ficamos receosos. Como vai ser a receptividade dessa pessoa quando eu for lá e pedir perdão?
Quando eu falar e me humilhar e dizer, eu reconheço o meu erro e eu te peço perdão. Jacó estava assim. Por isso que ele pôs Raquel e José e os derradeiros, e ele mesmo passou adiante deles. Ele colocou toda a família atrás para proteger, porque ele não sabia qual seria a reação do seu irmão que foi ofendido. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes. Olha a humildade aí de Jacó. Inclinou-se, prostrou-se, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro. Oh, glória! Esaú era o ofendido. Lá de Marcos que nós lemos. Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. E lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Por que Esaú fez isso? Porque Esaú, ao orar, ele lembrou que tinha algo contra o seu irmão. E ali Jesus disse, perdoa Esaú. Esaú perdoou. Porque Esaú com certeza experimentou do perdão de Deus. E Jacó era aquele que tinha ofendido. Eu sei que eu fiz algo contra o meu irmão. Eu roubei, eu menti, eu machuquei, eu traí a confiança para poder alcançar sonhos materiais. Ele sabia, mas ele foi corajoso. E ele foi ao encontro do seu irmão. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse, quem são esses contigo? E ele disse, os filhos que Deus tem dado. Então chegaram as servas, ela, os seus filhos, também chegou Leia. Olha a família, gente. Olha o encontro familiar. Olha Deus restaurando, olha Deus trabalhando. Tem gente que não, está ferido, está machucado ou feriu. Então fica complicado esses encontros familiares. O seu encontro familiar será debaixo da bênção, da alegria e da celebração. E disse Esaú, de que te serve todo esse bando? Porque Jacó, ao querer pedir perdão, ele levou presentes. Tem pessoas que fazem isso. Há várias maneiras de você reconciliar. É um pedido de perdão, é um presente, é um abraço, é um beijo. E disse Esaú, de que serve isso? Aí Jacó, para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão. Então disse Jacó, não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente. Porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. Jacó vê a face de Deus resplandecendo na vida do seu irmão, que liberou o perdão. Como eu disse aqui, aquele que te machucou muitas vezes não vai estar presente na hora que você estiver liberando perdão. Mas quando você tiver a oportunidade de ver a sua esposa ao acordar, você vai olhar e vai ver a glória de Deus refletida no rosto da sua esposa. A glória de Deus refletida no rosto dos seus filhos. A glória de Deus refletida no rosto do seu marido. Quando você sair do teu quarto, eu perdoo as ofensas do casamento. Quantas ofensas, não é verdade? Nós que somos casados, sabemos que não é fácil. Mas quando nós nos dispomos a perdoar, o nosso cônjuge olhará para nós e verá a glória de Deus nos nossos olhos. E a cura é estabelecida nas relações dentro de casa. Aleluia. Peço-te a minha bênção, porque Deus graciosamente me tem dado. E estou com ele até que Esaú aceitou. Aquele que foi machucado estava tão liberto que não precisa. Você já viu que tem pessoas que fazem isso? Olha, eu quero te pedir perdão. Não precisa pedir perdão para mim. E Deus ali estabelece o amor e disse, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. É isso que Deus tem para as famílias da Café. Tem momentos, vou falar da minha intimidade. Às vezes estamos num dia difícil. E às vezes, eu mesma ofendo meu marido. Coisas pequenas. Ou ele também faz o mesmo.
Mas quando nós entramos em oração, e às vezes nem há diálogo ou conversa sobre aquilo. Um vai orar, o outro vai orar também. E quando nós nos encontramos, a glória de Deus está sobre nós. Você não sente mais raiva quando você olha para o seu marido, viu, mulher? Você não fica mais rixosa. Quando ele chega em casa, você olha com um olhar liberto. E a paz de Deus vem sobre a família. É tempo de paz familiar. O pastor Leandro sempre diz, a paz não é a ausência da guerra, mas é a certeza da vitória. Você vai ter paz. Chega! Encerra isso. Perdão é isso, gente. Encerra isso. Viva bem com a sua família, porque tudo isso aqui vai passar. Não espere uma dificuldade ou até mesmo uma enfermidade para que você venha valorizar a sua família, para que você venha pedir perdão. Não espere situações assim. Concilia-te depressa. É o que Jesus nos diz. Corra, resolva isso, libere perdão, peça perdão. Abrace, beije o seu filho, abrace o seu marido, beije a sua esposa. Depressa. Ah não, amanhã eu faço isso, amanhã eu resolvo isso. Aí eu te digo, amanhã a sua esposa vai estar ao seu lado para você fazer isso? Seu filho vai estar com você amanhã? Seu marido, seu pai, sua mãe? Daqui a pouco você vai casar, rapaz e moça. E aí? Não vamos perder a oportunidade. E quem quer ter uma vida de oração, isso é um estilo de vida. O perdoar e o pedir perdão. E o que Jesus diz para nós encerrarmos? Você pode ficar em pé. E os meninos, por favor, me auxiliem aqui no louvor tão profundo. Olha o que Jesus diz. Pedro pergunta, Jesus, mas quantas vezes que eu vou ter que perdoar meu irmão? (70 vezes 7). 490 vezes. Então olha aí para a pessoa que está ao seu lado, se ela for sua mãe, melhor ainda, for seu pai ou seu marido, e fala, eu vou te perdoar 70 vezes 7. Você me perdoa 70 vezes 7? Então não tem essa história. Ah, eu vou perdoar hoje, mas amanhã, ai de você se você novamente me machucar, hein? Ah, você me machucou ontem e está me pedindo perdão. O que adianta se você não muda? Realmente a pessoa não vai mudar. Ela vai estar presa. Você não liberou perdão. Quantas vezes a gente já disse isso? De novo eu tenho que te perdoar, você não muda. O que adianta? O que adianta ficar chorando aqui, pedindo perdão? Aí realmente a pessoa não muda, porque ela está atada. Ela precisa do teu perdão, da tua fé, da tua esperança e do teu amor. 70 vezes 7. Glória a Deus por essa palavra. Porque o pastor Leandro vai me perdoar 70 vezes 7. Quando eu errar, porque eu erro. Eu erro como mulher, eu erro como esposa, eu erro como mãe. Eu não quero errar, não quero machucar. Mas acontece e pode acontecer. Agora, se eu guardar isso no meu coração, é um campo muito grande para o inimigo entrar e começar a trabalhar. E nos separar. E nos afastar. E não falarmos um com o outro. E isso acontece não só na relação familiar, mas nas suas relações. Só que Deus tem me falado, não adianta querer tratar as relações dentro da igreja. A raiz e a origem começa na família, porque nós reproduzimos aquilo que vivemos em casa. A forma como nós nos vemos e sentimos. Se você é perdoado em casa, você consegue perdoar os irmãos aqui da Café. Se você é amado em casa, você consegue amar aqui também dentro da Café. Não, eu amo aqui a Jandira. Se eu não romper na minha casa, eu não consigo tomar café com você. Porque eu posso te machucar, você pode me machucar, e aí? Mas a base é a família. Como a gente vive uma vida de perdão, né, Jandira, em casa, né, Angel? Então eu vou conseguir estender isso para as minhas outras
relações. Feche os seus olhos. Quem que você tem que liberar perdão nessa noite? Começa na família. Famílias curadas, restauradas. Igreja restaurada. Família curada e restaurada. Filhos curados e restaurados. Perdão faz parte da vida de um cristão. Mas você não vai ter dificuldade, porque você tem recebido o perdão do Pai. Pai dos órfãos. Eu não tive pai. Meu pai me feriu. Aí você vai ficar usando isso, essa sua história de mágoa, como desculpas e álibis para não seguir em frente. Vai ficar remoendo a sua história familiar? Vai ficar remoendo o seu histórico familiar?